Olá, gente. Nossa, ficou muita gente pra fora, todo mundo bravo. Não pode, por questão de segurança a gente não pode. Aquela hora a gente não controlou a porta, mas é uma questão de segurança, a gente não pode ter gente no corredor, nem gente em pé lá atrás, tem que ficar a rota ali. Muito incrível, talentosíssima, nosso amigo e curador do Hotspot, Marcelo Rosenbaum. Oi, já tenho aqui, obrigado. Bom, de novo é um prazer estar aqui, obrigado pela recepção calorosa. Bom, é o seguinte, eu tenho duas opções para vocês, assim, ó, que vocês querem escutar. Eu trouxe... Bom, eu acho que é legal falar do processo criativo, né? O que faz eu estar aqui até onde eu estou, né? Ou vocês preferem ver o trabalho A Gente Transforma? Que é um resumo. Tudo, né? Não, o negócio é o seguinte, gente, é um grande prazer estar aqui. Acho que, assim, o trabalho com a luminosidade, que é, né, uma das responsáveis pelo movimento Hotspot, faz parte desse meu processo criativo todo, dessa minha história. Então, é uma grande honra, né, participar desses projetos com eles. Eu devo uma parte do meu trabalho, toda a minha carreira também com isso. E eu quero começar, na verdade, assim, eu tive agora em janeiro um mês numa aldeia indígena. Né? Eu fiquei um mês lá com a minha família e mais uma equipe gigante de profissionais, pensando num trabalho co-criativo, né? De um trabalho com os índios, né? E a Uanauá, quase na divisa do Acre. E num ritual, à noite, numa noite, assim, o pajé virou para mim, um pajé, um dos mais velhos, assim, um dos mais sábios lá da aldeia. No meio do ritual ele parou e falou assim: então, Marcelo, quando você estava sendo fecundado na barriga da sua mãe, você já estava sendo preparado para estar aqui fazendo o que você está fazendo. E na verdade isso foi para mim, mas serve para qualquer um. Na verdade, quando eu estava na barriga da minha mãe, eu estava sendo preparado para estar aqui, falando para vocês, e vocês estavam sendo preparados na barriga da sua mãe para estar aqui escutando o que eu estou falando. Então cria um sentido, né, de responsabilidade, de noção, de tudo, que é muito bonito, que é muito bacana, né? Porque passou um filme, é uma fala tão simples, mas tão rica, né? Eu, pelo menos, eu vi muita imagem com essa única fala. Ei! Uma balada agora. Então, e aí, para começar, quando a gente está falando de ser gerado na barriga da minha mãe, eu acho que eu vou começar lá dentro mesmo, assim. Eu sou brasileiro, eu fui criado como brasileiro, meu avô, da parte do meu pai, é alemão, Heinz, falava ou porta ou janela. Minha avó, mãe da minha mãe, mãe do meu pai, russa, Berta, né, o nome dela é Berta, russa, falava também com super sotaque. Judeus, meus avós judeus.
Da parte do meu pai. Da parte da minha mãe, minha avó italiana fervorosa, católica, fervorosa, beata, tipo, de nos levar na missa todo fim de semana, né? Domingo eu cheguei a ser coroinha já, né? Escondido do meu pai, claro, porque ele ainda achava que eu era o único filho que poderia ser judeu, né? Dos 4 irmãos que eu tenho. Minha mãe católica, né, beata, e meu avô português, ora pois, seu Nelson, né? E nunca na minha vida, nunca em nenhum momento eu ouvi alguém falar em casa, com todos esses sotaques, que a gente não era brasileiro. Então isso é o Brasil, né? Essa é a grande maravilha de ser brasileiro, né? É poder ser tudo isso. E aí quem estava na outra palestra, aquela história que eu estava falando, né, do entendimento, né, do que é brasileiro, dessa história dos ancestrais, dessa conversa que eu tive agora de passar um mês numa tribo de índio, que inclusive que eles fazem essas pulseiras aqui, né, que são os desenhos espirituais de proteção deles, né, nada é enfeite, nada é enfeite. E aí é isso. E eu venho de Santo André, ABC Paulista, né? Eu nasci no ABC Paulista, um lugar... Eu nasci em São Paulo, mas fui criado, minha família toda mora no ABC Paulista, uma região industrial da região de São Paulo, metropolitana, muito perto de São Paulo, mas é tão perto que a vida social da elite de Santo André acontece em São Paulo. E a cidade não se desenvolve tanto assim, com coisas de muito boa qualidade, porque é muito próximo a São Paulo. Quem tem dinheiro acha muito bacana consumir em São Paulo e acaba tendo um comércio local ruim, fraco. E nessa, eu no primeiro ano, e aí eu fiz faculdade de arquitetura, apesar de não ter me formado. Isso me causa algum problema. A mídia me coloca como arquiteto sempre. Eu não falo que eu sou arquiteto, apesar de estar na televisão fazendo um trabalho, né, onde eu exercito, né, o espaço, mas eu saí no último ano de faculdade, eu fui morar na Alemanha, eu começo a fazer, eu sou muito fazedor, né? Eu prefiro fazer assim as coisas. No meio da faculdade, no meio do curso da faculdade, eu já tinha um escritório. Existia o primeiro shopping do ABC, foi feito na década de 80, e eu estava na praia com uma namorada minha, e a mãe dela tinha uma multimarcas, uma loja de multimarcas em São Bernardo, ABC Paulista, Santo André, São Bernardo, São Caetano, né? Então São Bernardo ia ter o primeiro shopping, a primeira construção do shopping em São Bernardo. E essa mãe dessa minha namorada tinha uma loja multimarcas lá em São Bernardo, e ela comprou uma loja lá. E eu tomando cerveja no primeiro ano de faculdade, na praia, com a minha ex-sogra, tomando cerveja, eu falei assim: tia, deixa eu fazer tua loja. E a tia deixou eu fazer a loja dela. Pois é, tudo começou lá, na praia, tomando cerveja com a tia. Sogra, né? Chamava a sogra de tia, inclusive. E aí eu fiz um projeto, varei a noite para fazer esse projeto, porque ela já tinha um projeto pronto. Ela falou assim: faz, vai que é bom. Tinha acabado de entrar na faculdade. Chamei uma amiga minha que já estava no 3º ano, a gente fez junto, varamos a noite. No dia seguinte, fui apresentar para ela, para essa minha tia, né? Minha tia, a loja. Ela adorou. Falou assim: não, legal, faz, eu quero fazer, mas você consegue fazer essa obra? Imediatamente eu falei que, claro, faria a obra. Imagina, primeiro ano de faculdade, né? Fui fazer a obra. O shopping logo para ser inaugurado, a minha sócia me chamou de louco, ela falou assim: eu não vou fazer, você tá louco. Faz, você se vira e eu não quero, você vai arrumar coisa para a cabeça. Bom, fui lá. Imagina eu lá no primeiro ano de faculdade trabalhando com serralheiro, com pintor, com eletricista, coordenando a obra. O shopping inaugurou, a loja não inaugurou. A tia, que já não me chamava mais de tia, ligava, gritando. Eu já trabalhava num escritório de arquitetura, porque meu pai não acreditava, meu pai queria que eu fosse fazer engenharia. Então ele falou assim: não, você tem que ser engenheiro. O que o engenheiro faz, o arquiteto não faz. O que o arquiteto faz, o engenheiro faz. Então vai ser engenheiro. E eu falei: não vou ser engenheiro. Vai ser engenheiro, não vou ser engenheiro. Então ele queria saber se eu ia fazer mesmo arquitetura, se valia a pena, e me colocou para trabalhar no escritório logo de cara. Alemão, né? Pai alemão. E aí eu fui lá. E aí eu fui fazer essa obra. Meus amigos na época, né, de baladeiro, mas moleque, né, primeiro ano de faculdade, 18 anos de idade, 17 para 18, todos iam para a balada, passavam no shopping, porque o shopping inaugurou, a loja não ficou pronta, eu tinha que ficar trabalhando de madrugada, voltavam da balada, eu estava no shopping, passavam lá ainda para me visitar, eu sei que deu tudo certo, inaugurou a loja, a tia ficou feliz, e além da tia ficar feliz, um monte de outras lojas, várias outras lojas do mercado, né, os concorrentes dessa multimarca, que na época eram as multimarcas que vendiam Zump, Triton, né, Varal, na época, lojas bacanas, começaram a me chamar para fazer loja.
né, em São Bernardo, em Santo André, em São Caetano. Então, no primeiro ano de faculdade, eu comecei a ter muito cliente. Primeiro, segundo, terceiro ano de faculdade. E eu varava à noite, trabalhando, fazendo. E meu pai ia me acordar, né, porque eu faltava na aula, porque eu ficava tipo até 5 da manhã trabalhando, não conseguia acordar para a faculdade, aí meu pai ficava louco, falava assim, eu não vou pagar mais aula para vagabundo, faculdade para vagabundo, enfim. E eu lá trabalhando. E eu acreditando que aquilo que eu estava aprendendo, né, aquilo que eu estava exercitando, eu sou mão na massa, né, eu preciso fazer as coisas. No meio da faculdade, eu estava cheio de cliente, fazendo faculdade, fazendo obra, veio o plano Collor, acabou o dinheiro de todo o Brasil, não tinha mais nenhum cliente. Eu falei, o que eu vou fazer aqui? Né? Só estudar é muito pouco para mim. Mandei uma carta para um arquiteto alemão, que eu adorava o trabalho dele, que eu comprei um livro, tinha o trabalho dele. Escrevi uma carta. Meu avô saiu da Alemanha na década de 40. Na década de 40 se falava um alemão arcaico. Né? Um alemão que não se fala mais hoje. Eu escrevi a carta para esse arquiteto alemão em português super afetivo, né? Falando que eu adorava o trabalho dele. Imagina escrever uma carta super afetiva, né? E pedi para meu avô traduzir em alemão arcaico. Cara, quando esse arquiteto recebeu essa carta, ele falou que ele caía no chão de rir, ele se debatia no chão. Ele falou, mas que ser humano é esse no Brasil? Primeiro que ele imaginava que só tinha índio no Brasil, né? Falando alemão arcaico, né? Com toda essa afetividade, né? Eu preciso conhecer esse ser humano, né? E aí foi muito legal, deu muito certo, porque essa carta, né? Ele recebia a carta todo dia, toda semana, de pessoas do mundo todo procurando trabalho. E esse nonsense deu certo. Que é esse nonsense nosso, né, gente? Essa criatividade brasileira, esse potencial brasileiro, né? Latino-americano, não falo nem mais brasileiro, né? Que é surrealista, isso é surreal. Essa carta até hoje eu leio, é de chorar. Enfim. Fui para a Alemanha, já tinha vários clientes, já tinha feito vários trabalhos, estava na faculdade, tranquei a faculdade, é praticamente dos últimos anos da minha faculdade, fui para a Alemanha, eu demorei 6 meses para falar para todos os meus amigos que eu já trabalhava, inclusive, que eu já tinha feito loja. Porque eram, assim, os alemães não são tão criativos, mas tecnicamente eles são muito bons. As plantas, os desenhos, os executivos eram de um nível de detalhamento absurdo. E eu até era bom para criatividade, mas na hora do executivo era uma vergonha. E aí foi minha grande faculdade. E aí eu fiquei no intensivão lá, de 1 ano, trabalhando com esse arquiteto, aprendendo a trabalhar com papel em branco, a detalhar o executivo, assim, até o detalhe final, né, de um objeto, de um espaço, né, a gente trabalhava mais com design lá, era mais com objeto, a gente fazia mockup, inclusive. Isso eu estou falando lá atrás, né? Há muitos anos atrás, já na década de 90 ainda, final de 90. E aí foi minha grande faculdade. Aí eu realmente comecei a entender, né, um todo. Porque a gente tinha uma criatividade, depois tinha o exercício todo do desenho, do trabalho. Eu pegava o projeto do zero e ia até o final no executivo. Bom, voltei para o Brasil, não aguentei mais a Alemanha, também o frio, né? A chuva, o frio, todo dia eu tinha que pegar o metrô com as mesmas pessoas, cada pessoa, conhecia todo mundo, mas ninguém olhava na nossa cara, né? Ninguém olhava para minha cara. As pessoas, a gente tinha que pegar o mesmo vagão, porque tinha que fazer baldeação, então era o mesmo dia, todo dia entrava a mulher com croissant no papel, eu olhava para baixo e comia o croissant, o cara que entrava, abria o jornal e lia o jornal inteiro na frente, ninguém se comentava, eu falei, não é para mim, não aguento mais. Voltei para o Brasil, só que não aguentei mais, não consegui voltar para a faculdade. E continuei trabalhando. Aí eu larguei a faculdade, não finalizei essa faculdade, mas comecei a trabalhar de volta com objeto. Não fazia mais nenhum projeto de loja. E comecei a fazer muitos objetos. Numa época, aqui no Brasil, estava começando a se falar em design. Os irmãos Campana estavam começando a fazer trabalho de design. Tinha o pessoal lá de São Paulo também, que é o Gerson e a Luciana da Ovo, do Ilho Ferronato, pessoas de vários lugares. A Zona D era uma loja de design super bacana, estava começando a Zona D, e a gente começou nessa onda de fazer objetos de design. E eu tinha um sócio, o Ricardo Varuza, a gente começou a fazer muitos objetos, vendíamos para o Brasil todo, uma época muito bacana, efervescente do design nacional, iniciando, né, lojas pipocando por todo o Brasil, falando de design, e a gente fazia parte desse cenário. Mas logo na sequência começou a aparecer uma possibilidade de fazer loja, e eu queria fazer loja, voltar a fazer loja. E aí eu mergulhei de novo numa loja de couro, lá em São Paulo. Dessa loja de couro me indicaram para a Zump, aí fui fazer uma loja para a Zump.
da Zump, comecei a fazer outras lojas da Leves, da Capodarte, comecei a fazer um monte de loja. E aí fazer só loja. Comecei a fazer só loja. E nessa história de fazer loja, essas lojas eram lojas que tinham multimarcas, né? Quer dizer, eram monomarcas e tinham as franquias. Então eu comecei a fazer lojas para o Brasil todo. Na época a gente fazia lojas da Leves, da Zump, da Zapping, da Cavaleira, da Triton, da Aramis, da VR, Cara, a gente fazia muita loja. Era muita loja. Só que criava uma vez. E o resto era só peãozada, né? Porque a gente tinha que fazer as replicações das lojas. Então a gente tinha uma equipe gigante, fazia um monte de loja, e não tinha o exercício da criatividade que, para mim, me oprimia. Eu falava assim, não, eu quero mais, eu quero fazer mais. E aí, nesse meio termo, né, começando a trabalhar com essas marcas, eu entrei no universo da moda. Aí eu entrei com o São Paulo Fashion Week. Porque como eu já trabalhava com algumas marcas, comecei a conhecer alguns estilistas, começaram a convidar para fazer cenário. E aí foi um movimento muito interessante do meu trabalho, assim. Nesse meio do caminho eu fazia algumas casas, né, alguns apartamentos, sempre não muito, mas fazia algumas coisas. Sempre era assim, o dono da loja, né, da marca, acabava convidando para fazer a casa dele, aí fazia a casa. E aí eu comecei a fazer os desfiles. E aí eu comecei a trabalhar com uma liberdade gigante de criação, né? Porque fazer um desfile de moda, você fala assim, moda, poxa, moda pode ter aquela versão assim, é efêmero, pode ter a futilidade da moda, mas é muito legal a moda quando você entende ela como comportamento e como o elemento de interligação de de vários elementos, assim, como arte, como música, como comportamento, né? Tudo junto. E fazer sentar junto com o estilista, pensar na coleção e fazer um cenário, empacotar isso, para ser apresentado, né, durante um desfile, era maravilhoso, era um exercício de liberdade gigantesco. E começou a me dar muito sabor, assim, de pensar, continuar pensando nesse ser humano, né, nesse personagem, criar esses personagens, porque fazer loja é criar personagens, né, é criar esse universo dentro do consumo, do indivíduo do consumo, como fala a nossa amiga aqui, mas que é verdade, as pessoas são segmentadas, né, até a pessoa que não gosta de moda, a forma de se vestir, através da forma dela se vestir, você entende quem ela é, né? Então, a atitude, né, disso me instiga muito, de entender o ser humano como um todo. E aí começou a fazer desfile, começou a dar muito certo. A gente começou a fazer todos os desfiles da Cavaleira, que era uma loucura no São Paulo Fashion Week. Era uma grande festa, as pessoas gritavam, dançavam, viravam assim, sempre era o último desfile do São Paulo Fashion Week. Fiz as lojas do Marcelo Sommer, desfile para o Marcelo Sommer, fiz para o Fauzi Hatten, para a VR, fiz um monte, né? Chegou uma hora que eu acabei que falei, não quero mais fazer. Uma loucura, não quero mais fazer desfile, é uma loucura. Não aguento mais. E eu comecei a fazer os lounges dos patrocinadores de São Paulo Fashion Week. E fui fazendo, né, os lounges. Eu tô passando todos os processos, tá, gente? Todo o movimento. E nessa época, eu era considerado o moderninho. A mídia resolveu me taxar como moderninho, né, o queridinho da moda. Eu falei, gente, mas é muito pouco, né? Queridinho da moda. Eu não sou queridinho de ninguém, não quero ser queridinho da moda, né? E era qualquer coisa, eu podia fazer assim, uma casa super bacana, chegava assim, o queridinho da moda. Eu falei, putz, que saco, né? E aí, mas ao mesmo tempo, né, era legal, porque estava lá, estava nesse universo muito criativo, né, com muita liberdade. E eu falei, não é. Aí teve a oportunidade de abrir uma loja, eu abri uma loja em São Paulo, que era Teto, uma loja de pronta entrega, pretendia ser um começo de uma Tokstok, né, como se fosse o começo da Tokstok. Era Teto, mobília contemporânea, uma loja na Melo Alves, super bacana, desenhei todos os móveis todos eram desmontáveis, né, então tinha um estoque na própria loja, você podia entrar na loja, escolher o móvel e já levar embora esses móveis. E a gente criava para lançar esse produto, né, para dar esse estímulo, né, desse movimento todo, a gente fazia as feiras na Teto. Era uma época que tinham vários novos estilistas começando, como Juliana Jabor, Adriana Barra, Ana Strumpf. E eu chamava, que eram todos conhecidos, a gente fazia a feira na Teto. Então a gente fazia um sábado inteiro, colocava DJ, a gente fazia o caipirolé, né, que era pinga com picolé, punha essas barracas no meio da loja com a roupa e fazia uma grande festa. Não, era tipo 1.500 pessoas passando no mesmo dia, no lugar que iam beber, que iam ouvir música, iam comprar roupa, ver o móvel. Então a gente estava com todos os comportamentos, tudo interligado, naquele mesmo espaço. Era uma maravilha.
E aí a gente foi fazendo a coisa, foi fazendo a loja, né? A loja foi sendo conhecida, só que eu tinha um sócio absolutamente alucinado, que eu não dei conta do sócio, eu falei, quer saber uma coisa? Fica com a loja, eu vou embora, não quero. O cara era megalomaníaco, queria fazer 30 lojas em um ano, e eu estava mais preocupado em fazer o comportamento, falar com as pessoas, entender o que as pessoas estavam precisando, estavam querendo. Era outro ritmo, mas foi um grande aprendizado. Caí fora, a loja não existe mais, teve outros designers, outros arquitetos que tentaram, né, fazer a direção criativa, não rolou a história. E nesse processo, né, nesse movimento todo, apareceu uma oportunidade de eu fazer um programa na televisão. Me chamaram, né? Iam iniciar, há 7 anos atrás, um programa no Caldeirão do Hulk, e me convidaram para participar da seleção. Eram mais de 15 profissionais, e nessa época eu fazia lounge de camarote no carnaval, né, no Sambódromo do Rio de Janeiro, fazia lounges, espaços efêmeros, que era sempre pensando no ser humano, do uso, né, da ocupação desse espaço para as pessoas. Parará. E nessa época também, mais ou menos dos anos 2000, do final do começo dos anos 2000, a mídia começou a querer saber mais do nosso trabalho, então a gente tinha um acesso grande para a mídia, e as pessoas sempre começavam a perguntar, qual que é o teu sonho? E desde aquela época eu falava que meu sonho seria desenvolver móveis para lojas populares. Na época eu falava Casas Bahia, porque era o que significava esse mercado. Mas eu comecei a jogar isso, e era o meu grande sonho, de entrar na casa do povo brasileiro. Sempre foi, mesmo com a teto, esse exercício desse móvel simples, desse móvel adequado, era esse meu exercício do democratização. Pois bem, em 2000 e alguma coisa, né? 2004, 7 anos atrás, seria quanto? Quem é rápido? Tudo isso? Não. Bom, enfim, 2006, 2004, eu fui convidado para participar do Lar do Oscilar. Aí virou uma loucura, né? Porque eu entrei na Rede Globo, comecei a fazer um trabalho em rede nacional. Meu trabalho pegou uma dimensão gigantesca, minha responsabilidade também, né? Porque eu estava, na verdade, numa televisão, em rede nacional, falando de casa, né, de espaço, de uma profissão na qual eu nem formado eu era, né, mas enfim, estou lá fazendo, né, do espaço, da casa, da reforma, né, e democratizando para esse público gigante brasileiro qual o valor de uma casa, né, uma casa adequada, porque o que a gente faz no Lar do Oscilar, que sempre foi uma briga muito grande minha, né, é mostrar dignidade. A gente não entrega luxo no Lar do Oscilar, a gente só entrega uma casa nova, pronta, mas com quarto, com ventilação, com circulação de ar, né? Com espaço de você poder assistir a televisão de frente, né? Com móveis que possam caber dentro da casa, com porta, porque a casa brasileira, né? Ela não, o brasileiro, né? A grande massa brasileira, ela se confunde o que é privacidade com o que é segurança, porque só tem uma porta na casa das pessoas, e olhe lá, né, que é a porta da segurança, o resto não existe mais, né? É um grande emaranhado. E as lojas de móveis populares, elas não vendem móveis, né? Elas vendem forma de pagamento e a desculpa é entregar um móvel, porque esse móvel não cabe na casa do povo brasileiro, não é adequado para a casa do povo brasileiro, porque 90% de todas as casas que eu já entrei em toda a minha vida, do povo brasileiro, de verdade, né, o povo, aquela grande massa que faz o Brasil, né? As pessoas assistem televisão de lado. Sabe o que significa? Significa encavala, perde pelo menos 2 espaços de assento, um sofá encavalado no outro. Alguém já viu isso? Um sofá encavalado no outro? É novidade que eu estou falando? E a televisão de lado? A pessoa assiste... E o que significa televisão para o povo brasileiro, né? É o grande elemento de entretenimento. E aí eu vinha nesse movimento de indignação, né? De querer mais, sempre querendo mais. E aí estou lá, há 7 anos fazendo isso, com sonho ainda de desenvolver esses móveis, né, para casa do povo brasileiro, vendo que não é tão simples assim, porque é uma cadeia gigante que você tem que movimentar, né, e pensar. Não adianta ter, nesse movimento de 7 anos, né, com essa dimensão de imagem que virou, né, o nosso trabalho, eu falei, pô, agora eu vou entrar na casa do povo brasileiro com produto, né, com design útil, né, com design que conte uma história, com design que além dele consumir vai ser adequado para a casa do povo, mas pode contar a história do próprio povo, né, da nossa própria cultura brasileira, incluir isso como um elemento de educação.
Né? Várias tentativas em 7 anos, nada. Porque o que acontece? A única que deu certo foi para Pernambucanas, que a gente fez um trabalho legal, porque a Pernambucanas era a própria loja, ela comprava o produto, vendia e já comunicava. Então ela fechava todo o cerco. A gente arrasou, vendeu tudo, foi um sucesso, acabou. Mas quando a gente entra na indústria, a indústria trabalha com representante. O representante trabalha com os pontos de venda. O representante, se o nosso produto tiver 50% mais caro, o bicho não vai tirar o catálogo do porta-mala dele. Porque vai dar trabalho para ele justificar. Porque é mais caro, vai ter muito mais conversinha. Ele quer vender os catálogos que estão na cara que vai vender. Independente se é bom ou se é ruim, ele quer vender. Né? Do outro lado, o dono da loja, ele quer exclusividade. Ah, mas aí eu vou ter exclusividade, né? Porque é só a minha loja que pode ter o produto dessa pessoa. Mas aí a venda desse produto, a comunicação desse produto não é adequada, porque também ele tem mais tantos outros produtos, então esse produto vai encalhar, não vai vender. Aí a indústria vai reclamar porque não está vendendo tanto que ela precisava vender. Enfim, é o despertar da consciência de um grupo. Vocês entendem que é tudo uma coisa só? A coisa não adianta assim, estar na televisão, ser famoso e vai vender. Não. Não adianta ir na indústria, fazer um produto bacana que eduque, as pessoas não estão interessadas, ela tem uma coisa maior. Então isso foi a nossa batalha, né? Eu falei, poxa, mas eu quero mais. E aí, com esse caldeirão todo, que não é o do Hulk, né? Toda essa mistura de possibilidades, né? Lá da barriga da minha mãe, né? Dessa vontade do Brasil de falar de design útil, a gente criou um projeto há 3 anos atrás que chama A Gente Transforma. Eu sempre me engajei em causas sociais, sempre de uma forma de me engajar, mas na época eu me engajava assim, com a minha figura, ou com a minha vontade, com o que eu sei melhor de fazer, que é trabalhar com beleza, né? Tudo bem, pode se falar que é feio, ou que é bonito, mas é beleza, né? É estética. A gente vê beleza em tudo. A gente enxerga beleza em absolutamente em tudo. Em todos os lugares, inclusive. E aí eu ia fazia cenário para a ONG, quando trabalhava com inclusão através da dança. Ia quando teve enchente aqui em Blumenau, em Santa Catarina. Eu fiz uma ação. A gente pintou, eu tenho alguns contatos, então eu estava lá, eu me solidarizei, porque eu passei muito da minha infância nessa região, né? Inclusive meu pai, numa vontade de se conectar com as suas próprias raízes, ele sempre ia muito aqui para o sul, atrás das cidades alemãs, né? Era uma forma da gente se conectar com as nossas raízes, então eu passava sempre férias em Blumenau, em Joinville, olha que legal, adorava. Passava em Porto Stroessner para fazer comprinha, né? De tapete e estátua, que meus pais adoram tapete e estátua. E aí a gente se conectava com as nossas raízes. E quando teve aquela desgraça, né? Aquela coisa, eu falei, pelo amor de Deus, coisa horrível. E eu tenho muitos amigos lá, liguei imediatamente, falei, quero ver o que está acontecendo, quero entender o que está acontecendo. Eu fui para lá, sobrevoei, assim, com o helicóptero do exército, que inclusive estava salvando gente, era o dia seguinte ainda de tudo, né, tudo acontecendo. Eu falei, meu Deus, o que é isso? E aí a prefeitura conheci o prefeito, não sei o quê, me convidou para ir outras vezes, aí estava tendo ação, né, porque essas pessoas perderam as casas, né, elas perderam o terreno, não é nem a casa, ela perdeu o terreno, não tinha mais para onde ir. Então, eles iam, todas essas famílias iam para abrigos provisórios, até ser encontrado terrenos para ser construídas casas para serem removidas. Pessoas que perderam documentos, perderam casa, perderam absolutamente tudo. Era muita tristeza, né? E aí começaram a me chamar para ir para lá, para falar, para inclusive discutir, abrir as discussões desses novos bairros, porque a partir de uma desgraça toda, pô, eu comecei a sonhar, falei assim, caramba, né? Olha que possibilidade incrível, construir um novo bairro. Quem sabe esse bairro seja um bairro, né, um bairro ideal, aproveitar, né, e fazer esse exercício, né, desse bairro mais colaborativo, mais sustentável. Imagina, né? Enfim. Aí sim, era um sonho, mas tudo bem, mas eu me engajei nessa história. E numa das viagens já estavam instalados as pessoas nesses abrigos, que era a coisa mais triste, muito bem montado, quer dizer, mas muito triste, porque eram grandes corredores de madeirite, tudo bege, né, a cor da madeirite, aquelas famílias no corredor, homens soltos sem fazer mais nada, porque eles perdem toda a vontade de qualquer coisa, né? As pessoas, depois de uma desgraça dessa, acho que muito normal ficar com depressão, né? Muito normal perder a vontade até de dar vários outros passos. E eu acho que o que a gente pode estimular é isso, oportunidade. Eu acho que a gente leva uma oportunidade. E aí, eu lá, do nada, eu peguei e liguei para uma diretora de marketing da Souvenir. Falei, cara,
vamos pintar isso daqui, vamos dar um curso de profissionalização para esses caras todos, um monte de marmanjão, um monte de gente lá, sobrando, 3 horas da tarde. Eu falei, poxa, vamos capacitar, vamos dar curso de pintura, eles mesmos pintam, a gente cria cada corredor de uma cor, então as pessoas começam a morar de repente no corredor amarelo, no corredor verde, corredor azul. Gente, a Souvenir adorou, a coisa deu super certo, falei com a prefeitura, falei com a assistência social, todo mundo adorou. Sei que voltei mais umas 3 vezes. Cada vez que eu voltava, eu pisava em Blumenau, vinha televisão, rádio, todo mundo dá entrevista, queria dar entrevista. O que eu tava fazendo?